A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados irmãos e irmãs que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos hoje encerrando o segundo capítulo do livro, que é o Ser Pensante. E nós estamos terminando o último item, que ela dividiu esse capítulo em 3 itens, que é a inteligência, que é o sentimento e a vontade. Então, nós estamos terminando aqui a vontade. Ela está dizendo o seguinte: olha, as circunstâncias educacionais, os hábitos domésticos, o convívio social, cuja procedência seja perturbadora, as aflições psicossociais, socioeconômicas e morais, afetam poderosamente a vontade daquele que se deixa permear pelo interesse vigente ou se adapta à situação angustiante. Está vendo? É importante ela coloca isso aqui. Isso é muito importante, porque ela coloca aqui, olha, são o convívio social, hábitos domésticos, circunstância educacional de procedência perturbadora. Eu preciso de analisar o que está no meu lado, ao meu derredor. Eu tenho que virar o disco, eu não posso ir nisso aí. Então eu vejo muitas vezes, nós estamos vivendo esse processo aqui no Brasil, que está complicado cada dia. É uma coisa nova que apresenta na política, na vida social, e eu entro nisso, falando mal do país, falando mal. No país não tem nada a ver com isso. Nada, absolutamente nada. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu não aguento mais o Brasil, isso aqui não vai. Não é o Brasil, minha gente. Vamos analisar, vamos botar a razão para funcionar. O Brasil é excelente. Você vê que desde 1500 que estão tirando, o Brasil é rico. Que coisa, pensou se não tirassem? Então não é o Brasil, são as pessoas. Eu entro na corrente que o país é que é ruim. É uma corrente perturbadora. Eu entro nisso. Não, são as pessoas que dirigiram ou que dirigem de alguma maneira, ou não, porque tem tanta gente também que se corrompem, né? Fora desse nível de poder. Então, por que eu fico falando isso? Porque eu entro na corrente perturbadora. Quando alguém começa a falar mal de uma pessoa, eu também faço cor àquilo. Quando alguém começa numa instituição espírita, por exemplo, a dizer que está tendo problema, eu entro na corrente. Eu não busco, a minha vontade não é direcionada para resolver a situação. Isso é sério, isso. Eu fico vendo, eu fico sendo, como diz o Leandro Carnal, né, o efeito manada, onde vai um, vai todo mundo, eu vou também. Não, nós estamos vivendo uma outra fase. Fico pensando, sabe, como é que Jesus deve olhar para a gente. Jesus tem o poder nas mãos, minha gente. Não vai acontecer nada que ele não permita que aconteça. O planeta não vai explodir. Não tem isso, sabe? Na hora certa, eles agem, Jesus, Deus vão agir. Os mentores, eles agem, modificando estruturas. Eu entro nessa paranoia, sabe, perturbadora, que tá tudo ruim, que a sociedade não presta, que isso aqui não tem mais jeito. Então eu não estou sendo espírita, eu não estou entendendo a mensagem espírita. Jesus é o grande governador do planeta. Não vai acontecer nada que não seja de utilidade. E além do mais, minha gente, Jesus sabe o que vai acontecer no planeta nos próximos 200 anos. Não, Jesus não, a espiritualidade superior sabe o que vai acontecer no planeta nos próximos 200 anos. Jesus tem a visão ampla do planeta. Você acha que eles não estão agindo ou você acha que o homem que vai decidir os nossos destinos? Não. Nós aqui em casa nós não fazemos isso, né? Quantas vezes nós queremos uma coisa e não acontece? Quantas vezes? Quantas vezes a gente faz um planejamento e dá tudo errado? Imagina se o homem vai complicar o mundo, mas não vai mesmo.
Na hora certa as coisas vão se ajeitando. Um dia desse aí eu estava lendo a respeito da prisão de dessas pessoas envolvidas aí nesse processo. E estava lendo, né, a prisão, as consequências emocionais dele, aquela coisa toda. Eu falei, gente, para esse espírito é a coisa mais maravilhosa que aconteceu. Porque ele entrou numa fria incrível. Ele confiou em pessoas que eram poderosas demais, e ele foi naquela onda, como um menino brincando num barco. Quando assustou, ficou ruim para ele. Agora esse espírito vai aprender a tomar mais cuidado, a não fazer mais isso. Então vamos ver o lado positivo das coisas. Continuando aqui, olha. A vontade deve e pode ser trabalhada através de exercícios mentais, da geração de interesse e de motivação para conseguir-se a autorrealização, a conquista de recursos de várias natureza, especialmente na transformação dos instintos em sentimentos, dos hábitos doentios em saúde, da conquista da beleza, dos ideais de engrandecimento humano. Eu às vezes vejo como que tem pessoas que têm uma vontade imensa de aprender. Eu vejo em grupos de estudos que eu participo, que como que a pessoa tem uma vontade imensa de aprender aquilo que está sendo dito. Não é fácil não, meus amigos, de uma hora para outra você ter nas mãos um livro da Joana, um livro do André Luiz, um livro de Allan Kardec. Não é fácil você querer aprender aquilo. Se você não tiver uma vontade, você não vai não. Que aquilo ali é completamente diferente de tudo que você já vivenciou até aqui. Imagine se você está reencarnando como um homem há 5 milhões de anos atrás, mais ou menos que essa estrutura que nós temos aí. Olha, de repente você se depara com uma estrutura espiritual. Você está acostumado com terra. Suas encarnações foram todas aqui. Comendo, dormindo, reproduzindo, fazendo um serviço aqui, outro ali. E de repente você aprende que você é imortal, que tem um mundo espiritual nos rodeando, que tem a vida nos aguardando, como diz Jesus, né? Jesus diz, a vida é de lá. Tem a conquista do cosmos. Você fala assim, meu Deus, que coisa impressionante. Como é que é isso? Então, se você não tiver uma vontade hercúlea, você desanima. Ah, não, André Luiz fala muito difícil. Nossa, evolução em 2 mundos, nem pensar. Mecanismo da mediunidade, isso não é para mim, não. Isso é natural que a pessoa sinta essa dificuldade, sim, e começa a mas nosso lar, existe isso? Então, nós temos companheiros aí dentro da doutrina espírita que jura que André Luiz está brincando com isso, que não existe nada disso que André Luiz falou. Imagina, e pessoas inteligentes. Olha como é que é difícil. Então eu tenho que ter vontade, senão eu vou ficar na periferia. Eu olho para aquele, como diz Emmanuel, né? Eu chego para aquele castelo lindo chamado doutrina espírita e fico lá na porta, não tenho coragem de entrar, porque eu não tenho vontade de entrar, porque eu sei que se eu entrar lá eu vou ter que me virar, vou ter que aprender, né? Ninguém é destituído de vontade, porquanto tudo que se realiza no movimento e na ação está vinculado a esse fulcro desencadeador de forças para a objetivação. Então a vontade existe. Todo mundo tem. Ela é uma mola propulsora da alma para os seus grandes progressos. Foi instituído por Deus. Eu tenho que saber que eu tenho essa vontade, que eu tenho essa propulsão, que eu tenho essa força que eu preciso de levar adiante. Mas será que eu estou fazendo isso mesmo? Será que eu estou usando bem essa força? É isso que a Joana está colocando aqui. Qual é a sua vontade atual, meu amigo, minha amiga? Para agora e pense. O que você quer agora para você? O que você gostaria que acontecesse agora para você? É no campo sentimental? É no campo profissional? É no campo financeiro? É no campo familiar? É no campo social? Onde que é? Aí você para, analisa e fala, poxa vida, é isso que eu quero. Aí antes de você jogar essa força fantástica chamada vontade, essa potência, você fala quais serão as consequências que isso vai me trazer. Aí se você tiver dúvida, você dá uma parada e pensa. Não tem aquela plaquinha da estrada? Na dúvida não ultrapasse. Então você para assim e fala, poxa vida, será que vai ser bom mesmo? Aí você avalia. Precisando, consulte, como Jesus disse. Se você não consegue resolver, consulte alguém.
Então consulta, pede uma opinião, o que você acha? A vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercida. Inexpressiva nos primeiros tentames, logo se transforma em comando das possibilidades que se dilatam, enriquecendo o ser com os valores imperecíveis da sua evolução. Quando chega um determinado momento da nossa evolução, toda a nossa vontade é direcionada só para o bem. Isso é natural. Isso aqui é o bom. Eu não vou ter mais vontade direcionada para o mal, porque eu já cresci, mas isso aí é mal, eu vou entrar nisso. Não é? Eu vou dar um exemplo aqui muito forte, mas eu vou falar. Por exemplo, eu tenho uma vontade de tomar uma bebida alcoólica. Eu tenho uma vontade, né? Você toma bebida alcoólica porque você tem vontade. E aí vai chegar uma hora que você vai entender que aquilo não vai te fazer bem, que aquilo só vai te perturbar, que aquilo é uma ilusão, aquilo faz parte do pensamento mágico. Então você vai falar, poxa vida, não vale a pena mais isso. Aí você vai abandonar, naturalmente, você não vai mais querer isso, certo? A vontade se radica nos intrincados tecidos sutis do espírito, que, habituado à execução de tarefas ou não, consegue movimentar as forças internas de que se constitui a fim de atingir os objetivos que lhe devem representar fator de progresso. Tá vendo? Aqui ela está colocando a posição real da vontade. Ela tem que te levar aos progressos, né? Quando alguém fracassa em qualquer atividade, isso não representa debilidade de esforço ou falta de vontade bem direcionada. Antes transforma-se em um elemento de experiência para futuros tentames. Da mesma forma como a enfermidade e a morte não significam fracasso da medicina, que sempre se apresenta para modificar os quadros dos distúrbios e desgastes orgânicos, prorrogando o período de vida do paciente, o insucesso nos empreendimentos humanos igualmente não se expressa como ausência da fonte poderosa da vontade. Veja que tudo são capítulos, são pré-requisitos para uma derrota é pré-requisito para a vitória. Um fracasso é o pré-requisito para o sucesso. Veja que tudo tem uma sequência. Tem pessoas que param ali no fracasso, na derrota. Mas aquilo é um pré-requisito e a vida continua. Queira você ou não, mas a tua vida continua e você não vai morrer nunca, você vai estar sempre nela. Toda tentativa que não resulta como um sucesso transforma-se em mensagem de conquista de valor que poderá ser utilizada em nova ocasião, facultando o logro no outro ensejo, que nós estamos dizendo. Olha, a vontade por isso mesmo não cede quando falecem os resultados, repetindo a experiência quantas vezes sejam necessárias até que se colimem os interesses que se tem em mente. Tem grandes conquistas aí das ciências que o cientista, o pesquisador, demorou anos experimentando e sempre falhando, sempre falhando. E depois, se vocês quiserem ler a história do Fulton, que criou, né, a máquina a vapor, veja como é que foi a tentativa, como foram as tentativas dele. Ele chegou a queimar todos os móveis da casa dele para fazer o vapor, para aquecer água para fazer o vapor. Na última tentativa, que a mulher dele já estava, né, não aguentando mais, ele consegue. Então é isso, são fracassos que vão te levando a sucessos. Desenhando um objetivo interior e de imediata forças complexas apresentam-se para que o mesmo seja conquistado. Há, entretanto, hábitos arraigados no psiquismo do espírito que propelem ao avanço ou facilmente desistem de se levar adiante. São os antigos fracassos que ressumam dos refúgios do self, que sem estímulos recua, deixando que aconteça conforme seja mais fácil ou que simplesmente não suceda. Repetindo-se a tentativa, cria-se o hábito de agir e, por consequência, o mesmo se torna elemento vital para a sua vontade. Sem uma vontade bem direcionada, não há vida saudável. Está vendo como é que ela coloca tudo isso? Não vamos parar nos fracassos, nos insucessos. Vamos continuar dando força. Como é que eu vou querer resolver uma coisa que eu nunca fiz? E como ela coloca aqui, tem fracassos que estão guardados dentro de nós e a gente não consegue se livrar dele.
Um fracasso de outras encarnações, a gente está aí. Ele está aí nos perturbando até hoje. Não, veja bem, deu um fracasso, vai para frente. Deus vai te ajudar. Se a pessoa riu do seu fracasso, essa pessoa é tão infeliz, mas tão infeliz, que ela não viu o que você está tentando aprender. Então não vá por ela, vá por você. Amigos, terminamos então o capítulo 2 do livro Triunfo Pessoal e vamos partir para o terceiro capítulo do livro, que é são os tormentos psicológicos. Eu gostaria, antes de fazer isso, de a gente fazer uma revisão do que nós estudamos no capítulo 2. Vamos deixar para o próximo áudio. Qualquer coisa você puder me ajudar, você possa contribuir, por favor, manda seu comentário, vamos participar um pouquinho mais. Você está gostando desses estudos ou está achando que são desnecessários? Não tem problema, fala, porque nós podemos ou melhorar, sabe? É importante isso. Vamos juntos nesses estudos. Que Jesus te abençoe e te dê muita paz em seu coração.